Imagine que você está na segunda fase da sua prova de concurso público, na fase de provas discursivas ou subjetivas, e caia a seguinte questão: disserte sobre ação penal na lesão leve qualificada pela violência doméstica contra a mulher. E é lógico que se o examinador coloca essa questão na sua prova, pedindo uma dissertação a respeito dessa ação penal, ele quer que você construa toda a evolução doutrinária e jurisprudencial que envolveu esse tema desde a criação da Lei Maria da Penha. Então é isso que eu vou tratar aqui hoje com você. Nós temos que entender o seguinte: em regra, nós temos o artigo 88 da Lei 9.099 de 95, que trata da ação penal no caso de lesão corporal de natureza leve e no caso de lesão corporal culposa. E o artigo 88 da Lei 9.099 diz que a ação é penal pública condicionada à representação. Então, se acontecer um caso de lesão leve, nós já sabemos que a ação é ação penal pública condicionada à representação. Esse mesmo artigo se aplica também à lesão corporal culposa. Essa é a regra. Nos casos de lesão leve qualificada pela violência doméstica contra a mulher, a situação muda de figura, porque nós temos na Lei Maria da Penha o artigo 41, e esse artigo 41 diz que nos casos envolvendo violência doméstica contra a mulher, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Nós vimos que é o artigo 88 da Lei 9.099 de 95, que diz que a ação penal pública nos casos de lesões corporais leves e lesões corporais culposas é a ação penal pública condicionada à representação. Então, com base nesses dois dispositivos legais, artigo 88 da Lei 9.099 e artigo 41 da Lei Maria da Penha, nós podemos concluir tranquilamente que a ação penal, no caso de lesão leve qualificada pela violência doméstica contra a mulher, é uma ação penal pública incondicionada, porque não se aplica o 88 da Lei 9.099, a Lei Maria da Penha, tendo em vista a redação do artigo 41 da Lei Maria da Penha. Essa leitura ela foi aplicada a partir até 2010 pelo STJ. O STJ entendia dessa forma. Não se aplica a Lei 9.099 à Lei Maria da Penha. Dessa forma, lesão leve qualificada pela violência doméstica contra a mulher é de ação penal pública incondicionada. Até 2010, o STJ entendeu dessa forma. Entretanto, começou a surgir vozes em sentido contrário, dizendo que o artigo 16 da Lei Maria da Penha admitia a renúncia ao direito de representação. E aí, então, alguns doutrinadores começaram a entender que a natureza da ação penal envolvendo casos de lesão leve qualificada pela violência doméstica contra a mulher é de natureza pública condicionada à representação, aplicando-se ainda à Lei Maria da Penha, o artigo 88 da Lei 9.099. Nessa direção eu posso citar dois doutrinadores, Damásio de Jesus e César Roberto Bittencourt. Então o STJ, que vinha entendendo até 2010 que a natureza da ação penal nos casos de lesão leve qualificada pela violência doméstica contra a mulher era de natureza de ação penal pública incondicionada, até 2010 o STJ entendeu dessa forma. Em 2010 o STJ vira uma chave e muda sua jurisprudência e começa a entender que realmente a ação penal nesses casos é de ação penal pública condicionada à representação. E essa posição do STJ, ela vem se prevalecendo até 2014. Por quê? Porque em 2014, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIM 4424. E o plenário do Supremo ali entendeu que a ação penal, no caso de lesão leve, qualificada pela violência doméstica contra a mulher, é de natureza de ação penal pública incondicionada. Essa decisão do plenário do Supremo nessa ADIM levou o STJ a editar a súmula 542. E o STJ, em 2015, então, lança a súmula 542, e na súmula 542, o STJ crava, então, o entendimento no sentido de que a ação penal
no caso de lesão leve qualificada pela violência doméstica contra a mulher, é de ação penal pública incondicionada. Prevalecendo aqui, então, o artigo 41 da Lei Maria da Penha e não se aplicando o artigo 88 da Lei 9.099 aos casos previstos na Lei Maria da Penha envolvendo violência doméstica contra a mulher. Agora, é interessante observar ainda que o artigo 41 da Lei Maria da Penha faz a previsão apenas no caso de violência doméstica contra a mulher, não fala nos casos de violência doméstica contra homem. Olha a redação do artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, somente contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995. O Supremo cravou lá nessa ADIM que eu citei para vocês, o Supremo, pelo plenário, decidiu que a ação penal é pública incondicionada nesse caso. E o STJ, então, logo depois, em 2015, lançou a súmula 542, dizendo que é a ação penal pública incondicionada. Então vejam que houve aqui uma evolução. O STJ, até 2010, entendia que a ação era pública incondicionada. De 2010 a 2014, o STJ começou a entender que a ação era pública condicionada à representação, dando ênfase ao artigo 16 da Lei Maria da Penha, que admitia a renúncia ao direito de representação. Em 2014, surge a decisão do Supremo nessa ADIM 4424 do Distrito Federal, em que o Supremo crava, através de seu plenário, que a ação é penal pública incondicionada, e logo depois, em 2015, o STJ lança a súmula 542, dizendo que nos casos de lesão leve qualificada pela violência doméstica contra a mulher, a ação é penal pública incondicionada. Então, hoje, não existe mais dúvida, apesar de existirem ainda vozes doutrinárias que defendem que a melhor interpretação é a interpretação no sentido de aplicar a Lei 9.099, a Lei da Maria da Penha, salvo os institutos ali criados. Então, por exemplo, para o Damásio de Jesus e para o César Roberto Bittencourt, a Lei 9.099, ela pode sim, o seu artigo 88, pode sim ser aplicada à Lei Maria da Penha. O que não pode ser aplicado na Lei da Maria da Penha, no que diz respeito à Lei 9.099, são os seus institutos. E aí eu posso destacar a suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei 9.099, chamado sursis processual, e também a transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099. Esses institutos, para o César Roberto Bittencourt e para o Damásio Jesus, não se aplicam à Lei Maria da Penha. Entretanto, o artigo 88 pode tranquilamente ser aplicado à Lei Maria da Penha nos casos de lesão leve qualificada pela violência doméstica contra a mulher. Apesar de existir essas vozes doutrinárias em sentido contrário, hoje o assunto já está delimitado, tanto pelo Supremo quanto pelo STJ. No Supremo, a partir de 2014, com o julgamento da ADIM 4424, que já cravou ali que a ação é penal pública incondicionada. E o STJ, a partir dessa decisão do Supremo, com a súmula 542, passou a entender que a ação é pública incondicionada e não mais ação penal pública condicionada à representação. Então vejam que nós temos algumas mudanças de posição na jurisprudência do STJ ao longo dos anos. Até 2010, o STJ entendia que a ação era penal pública incondicionada. Em 2010, o STJ vira a chave de sua jurisprudência e passa a entender que a ação é penal pública condicionada à representação. Esse entendimento do STJ vigora até 2014, até o julgamento da ADIM, e depois do julgamento da ADIM, através do plenário do Supremo, que considerou que a ação era penal pública penal incondicionada, o STJ passou a entender também que a ação penal, nestes casos, seria de ação penal pública incondicionada. E em 2015, o STJ edita a súmula 542. Então vejam que existiu aí uma evolução jurisprudencial. Agora, o interessante também é destacar que o artigo 41 da Lei Maria da Penha se refere somente à violência doméstica praticada contra a mulher. Nesses casos não se aplica a Lei 9.099,
De forma que a gente pode entender tranquilamente que, se for um caso de violência doméstica contra homem, pode sim ser aplicada a Lei 9.099 e pode sim ser considerada, nesses casos, a ação penal pública condicionada à representação. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando dos vídeos inseridos neste canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, acompanhar o canal, partilhar com os amigos e também de dar um joinha aí nos nossos vídeos para que esse vídeo chegue cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. Estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos com as minhas explicações a respeito dos institutos de Direito Penal. Fique com Deus e em paz.